Olá, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem vos fala é o Davi. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E é o seguinte, meus irmãos, eu recebi uma dica aqui de 3 inscritos, que é um podcast para a gente fazer aqui uma análise, né? Mais uma daquelas que mais parece a velha e boa hora da meia-noite, que era um quadro que a gente tinha aqui no canal. E esse tema aqui vai parecer um desses vídeos, né? Da hora da meia-noite. Ele tá no podcast Stargater, né? Stargate, Victor Reis, né? Depois vocês passem lá, se inscrevam, vale a pena. Eu vi aqui que ele tem vários excelentes vídeos, tá certo? E ele entrevista uma médica que ela trabalha na UTI, né? E ela faz alguns relatos da espiritualidade, inclusive ela diz que desenvolveu a espiritualidade depois de trabalhar ali. É mais um desses relatos, meus irmãos, que você vai entender que você só não sabia disso até agora porque existia meio que uma ditadura do espiritual. Falando de espiritualidade, quanto mais graduada é a pessoa, mais ridicularizada, mais vai pesar isso para ela, inclusive na carreira dela. Então, as pessoas, né, que têm alguma relevância, que a opinião e a expressão delas pesam, elas preferem ficar caladas justamente para não ser taxadas de loucas, de extremista religiosa e etc, etc. Mas agora, né, que abriu-se essa janela, que é as redes sociais, antes era uma porta, mas hoje, por causa das restrições, elas são como se fosse uma janelinha. Mas por essa janelinha dá para ver muita coisa, né? E uma delas é essa aqui, que a gente vai conferir juntos aqui. Vamos lá, vamos ver juntos aqui. Hoje em dia, com essa questão do boom das redes sociais, as pessoas romantizam muito a terapia intensiva. Então, as pessoas acham bonito postar foto no Instagram de roupa privativa. Acho que o povo está assistindo muito Grey's Anatomy. Verdade. Então, é sedutor. Uhum. A pessoa entende que a importância. Tem uma plástica, né? Uma plasticidade em volta de tudo isso, Tem uma com estética. glamour. Tem toda uma questão estética. É uma estética. Sim. Isso. Porque assim, claro que eu vou sempre puxar a sardinha para terapia intensiva. E, cara, na ortopedia, se tudo der errado, tu vai perder a perna. Na terapia intensiva, se isso aqui der errado, o paciente morre. O pai ficou sem o filho, o filho ficou sem o pai, sem a mãe. E isso gera um trauma na família inteira. A responsabilidade, então, é muito grande. Muita. Então, é uma área muito difícil. E são vocês que, de fato, põem a mão na massa. A meta é devolver o cara para a família. Devolver o paciente para a família. E, assim, o fisioterapeuta, ele é especialista em ventilação mecânica. Então, o respirador deveria ser domínio multi. Deveria ser uma área médica e tal. Mas não. A realidade é que é uma área nossa. Eu sou especialista em ventilação mecânica. Então, a gente que cuida. A gente que avalia e tal, todo mundo discute. Poxa, acho que dá para estubar. Né? E é o detalhe mais sensível de uma UTI, né? Sabia que eu já trabalhei em UTI? Mesmo? Mesmo. Não sabia, não. Eu trabalhei em algumas unidades hospitalares. Eu era técnico em segurança do trabalho e cuidava da parte de biossegurança da comissão de infecção hospitalar. Que legal! Eu era responsável pela UTI adulto e a neonatal. Então eu tinha os meus plantões. Não é a mesma coisa, tá, gente? O povo acha que criança é mini adulto. Não é mesmo? Não é. A dinâmica é outra. Eu tenho pânico de... Não. Pede, não. Neo, não, gente. Meu negócio é adulto mesmo. Totalmente diferente. E aí, eu sempre fui muito... se é que eu posso classificar assim, sensitivo espiritualmente, sabe? Eu sempre gostei muito dessas coisas e tal. E eu me lembro que todas as vezes que eu chegava na UTI adulto, tinha dias ali que eu sentia um clima assim muito pesado. Eu sentia uma energia assim muito pesada, sabe, que pairava sobre aquele lugar e às vezes eu saía muito ruim. Como esponja. Deixa eu explicar um pouquinho disso aqui, família, porque é importante, certo? E às vezes pode até estar acontecendo com você ou com um parente seu e as pessoas ao redor não entendem. Vou dar um exemplo. Às vezes você vai para uma determinada casa, né, descansar, fazer um churrasco, né, e tá tudo bem, a pessoa quer ir. E de repente você mesmo ou essa pessoa que tem a sensibilidade maior com a espiritualidade, ela consegue ver que naquele lugar tem uma energia ruim. Ela mesmo não sabe o que é, porque infelizmente a ignorância sobre os assuntos espirituais é muito grande, foi proposital, o que eu sempre digo aqui. E a pessoa ela fica triste. E as pessoas que estão ao redor dizem, nossa, mas fulano estraga prazer, né? Porque
porque elas não entendem. Então, se aconteceu com você, meu irmão, ou uma pessoa próxima, não se culpe, tá certo? Porque essas coisas acontecem. Tem lugares, determinadas regiões que você chega mesmo e tem ali uma carga negativa. E quem é mais sensível consegue sentir, e é óbvio que você sentindo uma coisa ruim, né? Aquilo ali passando para o seu corpo, você não vai curtir a festa como os demais. Você não vai curtir o que era para aproveitar ali. Então é importante essa pausa, né? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso, né? Você mesmo ficar se culpando. Poxa, velho, a gente programou esse passeio, sei lá, uma piscina às vezes, né? Mas às vezes você vai naquela piscina ali, já faleceu várias pessoas. É claro que o clube não vai dizer, né? Mas aí você chega lá, pô, um banho de piscina, a gente vai curtir aqui. Mas você, por algum motivo, não gostou. Você se sentiu mal lá. A única coisa que você queria era ir embora. Às vezes é a sua sensibilidade, né, espiritual que é maior. E é claro que se estiver acontecendo direto, a pessoa tem que procurar ajuda, né? Conversar com um psicólogo, que pode ser outras coisas também. Mas às vezes quando acontece assim em determinados lugares, passou-se um monte de tempo, rapaz, eu não sei porque que aconteceu isso comigo, né? Justamente naquele dia, isso não aconteceu mais. Pode ser isso, viu, família? Pode ser isso. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Uma esponja, cara. E já tinha dias que parecia que a coisa estava, né? O céu estava ali. E nos dias em que eu sentia aquele clima pesado, no outro dia, 2, 3, 4 pacientes vinham a óbito. Isso, na sua experiência, você já viveu isso? Existem algumas coisas sobrenaturais dentro da UTI. Sim. Qualquer profissional que você conversar, ele vai te contar uma história. Então, desde, sei lá... Isso foi uma coisa que eu me surpreendi, família, depois de ter canal aqui, né? Porque, às vezes eu conversava com um ou outro, assim, trocando ideia, mas é difícil as pessoas se abrirem. Mas depois, né, que a gente teve canal, que eu comecei a ter acesso a outras pessoas, né, inclusive que manda e-mail e tudo, eu vi que a espiritualidade é muito comentada no grupo deles mesmo, né? Agora, como eu disse para vocês, família, por conta dessa opressão, literalmente, que se faz com o assunto, essa ridicularização da grande mídia, os profissionais ficam calados, eles não levam isso a público, né? Teve até um caso mesmo com o próprio Bolsonaro, só para você ver que isso é em várias coisas, né? Que perguntaram a ele sobre esses que estão nas sombras, que mandam no mundo, né? E ele disse, olha, cara, se eu pudesse conversar só com você, eu diria o que é que eu penso sobre isso. Mas assim ao vivo não dá. Mas tudo isso que se fala, que tem interesses que são globais, é verdade, né? Isso o Bolsonaro quando ele estava no poder. Eu até mostrei isso em um dos vídeos. Então você vê que, embora a gente acredite que vive numa democracia, meus irmãos, a forma como eles tratam determinados assuntos deixa claro que existe um interesse maior. Um deles foi negar a espiritualidade. Vamos lá continuar aqui. Conta uma história pra gente. Você quer uma história? Histórias de UTI. Atenção aos cortes, viu? Vocês vão fazer os cortes. Histórias de UTI. Cara, existem esse tipo de pacientes que veem crianças que não existem. Essa enfermeira que passou aí de branco. Então existe isso. Respirador que liga sozinho. Uau. Existem umas coisas assim. Toda UTI tem um leito específico. Tem uma UTI que eu trabalho que é o leito 5. Eu não entro lá, eu tenho morro de medo. É? Não entro lá, eu tenho medo, de verdade. Tá brincando. O que o leito 5 tem que... O monitor liga, o paciente que tá no leito 6, que é de frente, vê gente lá, às vezes o leito tá vazio, às vezes o povo vê criança. Então isso acontece. E acontece um negócio... Depois que eu trabalhei na UTI, que eu comecei a lapidar minha espiritualidade também. A gente já teve casos de tipo... A gente teve uma paciente grave, sem prognóstico, em cuidados paliativos, em processo ativo de morte. Quando a gente fala de cuidados paliativos... É isso que eu ia perguntar. O que é cuidado paliativo? É você cuidar para que a pessoa tenha uma boa morte. Uau. Tem um livro muito bom que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Acredito que é isso o título. É um livro antropológico. Muito bom. E a gente não sabe paliar. Então, existe uma dificuldade ainda em paliar o paciente. Porque essa é uma decisão tomada equipe-família. Falar assim, olha, Vitor, não tem prognóstico, seu familiar, ele está sofrendo, ele não vai sair. Cientificamente falando, ele não vai sair, porque eu sempre falo que o desfecho final não nos cabe. A realidade é essa, ele está sofrendo muito, e a gente
precisa... O que é que vocês querem para ele? Ah, gente, ele era muito ativo, a gente não quer que ele sofra. Não, então a gente vai cuidar para que ele tenha uma boa partida. Né? E a gente já teve uma paciente em processo ativo de morte, que a gente fala últimas horas. E ela não partia. Tipo, pressão 5/2. Incompatível com a vida. E ela não partia, não partia, não partia. Até trazerem um filho, que existia um atrito. Uau. E o filho ir, e o filho perdoar, e a mãe partir imediatamente. Meu Deus, que coisa, eu me arrependo. Isso acontece. Descansar literalmente. Da mesma forma da gente falar assim, olha, o vô não tem prognóstico, vamos paliar? Não, 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 não. Do vô falar assim, eu não quero mais. Eu não aguento mais. A sensação que eu tenho é que eu estou puxando uma corda que eu não vou conseguir segurar. Eu estou me machucando e eu não quero. Eu quero chamar um padre. E aí, a pedido dele, a família chamou um padre, recebeu a extrema-unção e ele fez assim, ó, ressurgiu das cinzas. Foi de alta para casa. Uau. Quando ele se entregou, ele foi melhorando, 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 melhorando. Foi para casa, viveu mais 6 meses com a família e partiu em casa. Nossa, era isso que eu ia te perguntar agora, porque tem muitas histórias que falam sobre a melhora da morte, né? Sim, isso existe. Isso existe, então. Isso existe. Uma vez eu estava lendo sobre... existe uma explicação científica. Falam que é como se todas as células do seu corpo trabalhassem de uma forma muito bruta para tentar te livrar daquilo. Falam sobre isso. Mas, às vezes, a gente vê um paciente muito grave, que ele melhora e a gente fala assim, tá estranho. E aí passa um tempo e ele morre. Ele parte, assim. Isso acontece. Meu Deus. Também esse fenômeno é conhecido também como as últimas forças, né, meus irmãos? E se manifestam assim, no fim, nos últimos instantes, nos últimos dias. Quem falava disso, meu Deus, é o Dr. Lai Ribeiro. Ele falava justamente que, por conta das doenças, né, que não deveriam existir, nós deveríamos falecer como Deus programou, né? Sei lá, ir dormir e não acordar mais, sentir um soninho, deitar ali sem sentir dor. Mas por conta da vida que a gente leva hoje, né, a pessoa sofre muito antes de falecer. Um monte de doenças como câncer, por exemplo, que literalmente você fica vegetando. A câmera está já desligando, família. Mas antes disso existir, o Dr. Lai Ribeiro, e por isso é que ele fala tanto em a gente se cuidar, é por conta que nos últimos instantes as pessoas fazem suas melhores obras. Sabe, o cara que escreve o livro, ele escreve o melhor livro dele. O cara que faz um filme, faz o melhor filme. Seja qual for a sua profissão, né? Você faria até quem não tem, né? Mas passaria os melhores dias justamente no fim. E isso tem se perdido. Quanto à espiritualidade, meus irmãos, ela é inegável. Ela está junto com nós desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente falece. Uma parte interessante que o rapaz falou, né? E eu recomendo que você assista o podcast lá completo. É esse trecho que ele fala, várias pessoas faleceram, né? 4 pessoas, ele estava sentindo as vibrações ruins ali, né? E realmente eu não sei o motivo, não sei se acontece com todas as pessoas, mas geralmente, né, principalmente em crimes, mortes matadas, como diz, as energias são muito negativas em cima, né? E a gente também não sabe se de alguma forma acaba contagiando o ambiente e prejudicando até a melhoria das pessoas. Não era à toa que os mais antigos, né, diziam, esse ambiente está carregado, a gente precisa lavar com sal grosso, fazer uma oração, cada um tinha um jeitinho, né, para dar. E hoje isso se perdeu, né, essa ciência que se tinha, ela se perdeu. E cada vez, meus irmãos, como a gente não fica aqui só em espiritualidade, todo tipo de assunto a gente está aqui, quem acompanha o canal sabe, né? E cada vez mais está se comprovando que os antigos não eram mais ignorantes do que nós. Talvez eles fossem até mais adiantados. Quando você vê, por exemplo, as pirâmides, como é que tinha luz ali dentro? Como é que chegava o oxigênio nas pontas dela? Né? São perguntas que até hoje a ciência não responde. E parece que existiu alguma tecnologia, algum elo perdido aí, que não se fala mais. A minha câmera está quase desligando, tá certo? Mas, enfim, né? Estou usando uma GoPro 10 e vocês sabem que essa câmera tem um problema de superaquecer. Mas eu vou resumir aqui, a gente vai pegar outra pauta dessa, outra análise e eu continuo esse assunto. Mas o fato é que existe uma tecnologia que se perdeu, certo? E eu tenho certeza que ela tinha a ver com a espiritualidade.
Não dá para esconder, cada vez está ficando mais difícil de esconder isso. Era a sabedoria dos antigos. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Depois a gente comenta, perdão, por causa da câmera mesmo, família, porque se for, a gente passa horas aqui conversando. Mas é isso, deixa a tua experiência aí também. Se aconteceu com você ou com um amigo, não se culpe ou culpe ele, certo? De você ir para um lugar, ter sido combinado, a pessoa não costuma fazer isso e naquele dia ela ficou mal, sem ela mesmo saber. Pode ser a carga negativa do lugar. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!